Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor José Eduardo Silva, professor formador da disciplina Componente Curricular Fundamentos da Climatologia, do curso de Licenciatura em Geografia. Então, pessoal, já vivenciamos 3 outros bons momentos. Neste momento atual, vamos começar a tratar um pouco sobre um outro ponto, um ponto importante de nossa disciplina. Os elementos e fatores formadores do clima. Quem são esses elementos e esses fatores formadores do clima? Inicialmente, o que diferencia o tempo do clima? Vivenciamos isto em alguns momentos e nas leituras de vocês também é importante que vocês relembrem. Bom, para Cavalcante, clima é aquilo que se espera, enquanto que o tempo é aquilo que a gente sente. Então, uma definição de tempo diz: condição instantânea da atmosfera cuja variabilidade afetam as atividades humanas. Exemplo: o sol, a chuva, o calor, o frio, o vento, a umidade, a evaporação, nuvens, entre outros. E o clima é uma condição atmosférica determinada a longo prazo, definido pela média das condições do tempo, apresentando caráter estatístico. Bom, quais são exemplos? Temperatura, desértico, árido, polar, etc., entre outros. Bom, então quem são os fatores e os elementos do clima? Bom, os fatores do clima nós temos que eles apresentam as características a serem relativamente permanentes no tempo e no espaço, quase sem alteração. A modificação do clima, vimos anteriormente, que ele sofre essa modificação em um determinado longo período de tempo. Não é? Contudo, o tempo, nós podemos dizer que o tempo são os elementos que apresentam muita variação de um ponto para outro e de um dia para outro. Então, considerando essas características de cada elemento desse, um do lado, o fator do outro lado, o clima, os elementos, vamos agora tratar dos fatores climáticos. Então, quem são eles? A latitude e longitude, massa de água, continentalidade, maritimidade, relevo, altitudes e também um que muitas vezes não é mencionado em alguns livros, que são os fatores antrópicos. Bom, eles correspondem às condições que provocam alterações ou que determinam os elementos climáticos. Ou seja, são aqueles fatores que condicionam, não é, as condições atmosféricas de um dado lugar, resultando então em um determinado clima. Esses fatores climáticos, vamos ver o que vem a ser a questão da altitude e da latitude. A latitude é a distância, né? É a distância ao Equador, né? Medida ao longo do meridiano. E esta distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 90 graus para o norte ou para o sul. Né? Ela está realmente, intimamente, vamos dizer assim, ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Já a altitude é a elevação vertical de um ponto qualquer da superfície terrestre, né? Em relação ao nível zero, né? Ou nível dos oceanos. Maritimidade e continentalidade. Esses são os termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar, sua posição em região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima. A vegetação ela interfere no clima de várias formas, por exemplo, a contenção e absorção dos raios solares, né, minimizando os efeitos, a elevação da umidade por meio da evapotranspiração e o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. A exemplo disso a gente tem a floresta amazônica, não é? Que há indícios, não há comprovações de que chove diariamente lá. Bom, excetuando alguns fatores e elementos que vêm interferindo nesta trajetória natural do curso que nós conhecemos. Massa de ar é um outro fator e está em função da diferença de pressão atmosférica, né? Temos a movimentação do ar, que faz esse processo, e esse movimento ele ocorre em blocos de ar, né? Com a mesma temperatura e umidade. Formam-se as massas de ar que transferem suas características para o clima dos locais.
por onde passamos, né? Então a gente tem aquela sensação térmica, a gente também percebe aquela velha informação, né? Eu digo velha porque elas são corriqueiras, que diz a umidade do ar está em tantos por cento. Vocês, vez ou outra, vocês ouvem isso nos noticiários. É bom ler mais um pouco sobre isso. Relevo. O relevo também vai influenciar no clima, né? De acordo com as regiões mais altas que impedem a passagem da massa de ar. Então, fazendo com que em algumas regiões eles se tornem o quê? Mais secas ou mais desérticas. Outro fator é correntes marítimas. Essas correntes marítimas elas apresentam específicas, né? Temperaturas, né? Influenciando diretamente no clima. Bom, o mar é mais quente, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Então, e as correntes, elas são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, que passam a sofrer alterações em seus respectivos climas. Já o solo são as superfícies de cores escuras, absorvem os raios solares, né? Mas as que estão ali mais claras, elas permanecem em geral mais quentes durante o dia, aquecendo o ar sobre elas. Então observa a questão da tonalidade, né? Da cor do solo. Terrenos secos, como de areia, têm calor específico baixo e variam rapidamente de temperatura. Já os terrenos úmidos, como os argilosos, que têm essa propriedade de elasticidade, retêm a umidade e tendem a conservar o calor e o frio, de acordo com o momento, né, o tempo que ele está percorrendo, está passando. E o último efeito, o último fator, na verdade, é o efeito antrópico, né? Então, todos aqueles outros fatores estão ligados sob a influência, né, de como a gente observa o clima, né? Bom, e eles são todos de ordem natural. Portanto, o homem também acaba se tornando um dos agentes mais intensos de transformação do clima, porque ele é responsável pelos fenômenos climáticos mais localizados, ilhas de calor, inversão térmica e outros, e processos mais amplos e diversificados. E quando se trata dos elementos, nós temos aí o tempo e temos aí também a radiação, a temperatura do ar, umidade, pressão e o vento. Então a gente tem esses elementos que fazem parte do conjunto de pontos que influenciam no clima. Os elementos atmosféricos, o tempo é definido pelos elementos atmosféricos. Então, precipitação, temperaturas altas e ou baixas, ventos, nevoeiros, né? Estão todos associados com a passagem de frentes frias e quentes, ciclones e anticiclones, ondas atmosféricas, tempestades variadas e outros tantos fenômenos. Por fim, gente, vamos praticar um pouco. Pesquisem sobre como os fatores e elementos climáticos influenciam no comportamento do clima. Que resultado vocês poderiam ter e apresentar a gente no fórum? Os professores estão ansiosos para receber essas informações. Bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus e juntos seremos cada vez mais fortes.